Olá, eu sou Maiara, sou enfermeira, sou neonatologista, tenho especialização em segurança do paciente e fui convidada por Bárbara para vir aqui hoje para falar um pouco desse boom que está hoje em relação à pandemia do Covid. A gente está hoje num sistema mundial de pânico por conta de uma doença que já existe há algum tempo. Na verdade, não a doença, mas o vírus. Esse vírus de acometimento mundial, que hoje é classificado como pandemia, ele surgiu na China. Então a gente vai ver hoje um pouquinho sobre isso, sobre como esse vírus surgiu, de como ele está acometendo o mundo inteiro, de que forma ele está inserido na sociedade, acometendo essa doença e se alastrando através da humanidade. Então, como introdução, a gente pode ver que o vírus coronavírus, que ele é chamado de SARS-CoV-2, esse é o nome biológico do vírus. Ele é um vírus identificado como uma causa de um surto de uma doença respiratória, que foi detectado, como eu disse a vocês, pela primeira vez na China, numa localidade, era uma cidade pequena chamada Wuhan. Atualmente, ele já está bem definido e possui uma alta e sustentada transmissibilidade. O que é que isso quer dizer? Que essa transmissão ela é bem definida. De que forma? De via respiratória. Isso é algo que a gente consegue entender, enquanto profissional de saúde, que essa transmissibilidade do vírus, por ser um vírus respiratório, ele ocorre de forma fácil e rápida. Como outros vírus, vírus da gripe, que a gente pode chamar de H1N1, H2N3. O coronavírus é da família do RNA envelopado. O que é que a gente lembrando da genética, o que é que a gente pode definir em relação a isso? O que é um RNA envelopado? O RNA é um código genético, está dentro do DNA, é uma parte do DNA. E quando ele diz envelopado, é porque ele tem uma cobertura gordurosa em cima dessa célula de RNA. O que é que isso significa para a gente? Que ele é fácil de ser eliminado. Ah, Maiara, mas de que forma você pode me dizer que ele é fácil de ser eliminado se ele é um vírus de alta letalidade e está causando tudo isso no mundo? A gente vai ver mais na frente que ele consegue ser fácil eliminado através da lavagem básica das mãos. Porque o que é que a gente consegue, como é que a gente consegue, dentro de casa, eliminar gordura? Com água e sabão. E uma pequena fricção. Então, a lavagem das mãos, a gente vai ver lá na frente, que é essencial para poder exterminar esse vírus. Ele tem uma alta capacidade de mutação e transmissibilidade. A mutação é a capacidade do vírus ou da bactéria, do micro-organismo em se modificar. Essa mutação é importante que a gente tenha noção. Por quê? Porque já existia no mundo o coronavírus. O corona já existia. Porém, o que aconteceu a partir de dezembro do ano passado, 2019, no mundo? O coronavírus sofreu uma mutação. E a partir daí ele aumentou a sua capacidade de transmissão e modificou como doença. Isso é que causa o transtorno e que está causando essa pandemia, porque a gente não tem nada para tratar e não se conhece da doença, porque o vírus foi mutável. Aí para a gente poder entender historicamente a sequência dos acontecimentos. Em 2019, iniciou-se com uma pneumonia viral. Em Wuhan, a capital da província de Hubei, na China, em 27 de fevereiro de 2020, ela já estava presente em 46 países. Então vamos lá. Em 2019, lá em dezembro de 2019, ela atingiu a primeira pessoa lá em Wuhan, na China. E essa cadeia de transmissão foi tão rápida que em 27 de fevereiro de 2020, a gente consegue 2 meses e meio, 3 meses nisso aí, ela já tinha atingido 46 países. Olha a rapidez de transmissibilidade que esse vírus é capaz de atingir. O vírus foi designado como SARS-CoV-2, como a gente já tinha comentado antes. Em inglês, ele consegue dizer que ele é Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Então, ele é uma síndrome de respiração, de transmissibilidade por gotículas de respiração ou gotículas de saliva, perdigotos, que são emitidos no ambiente. Aí vamos para a pandemia, que a gente está ouvindo falar, enfim. Até quem não é profissional de saúde, o leigo está ouvindo pandemia de coronavírus. O que é que a gente vai entender como pandemia? Em meio às escassas atualizações e informações a respeito, a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS,
recentemente decretou um estado de pandemia global, para que países montassem estratégias e planos de ação específicos para o combate. A pandemia, ela não só é algo determinado pela Organização Mundial de Saúde, enfim, pelas organizações, o que rege a saúde no mundo. Mas ela serve como politicamente organizar os países. Ela vai determinar que, quando uma pandemia é instalada, os governos são obrigatoriamente responsáveis por fazer estratégias de contenção dessa doença e estratégias para tratar e curar as pessoas. Como a gente está vendo, como as vacinas estão sendo providenciadas, os centros de estudos científicos estão se movimentando atrás de uma vacina, atrás de uma cura, atrás de uma medicação que seja eficiente para o tratamento dessa pandemia. E aí vem políticas de estratégias, enfim. E aí fica a interrogação, mas o que é uma pandemia? O que é que a gente pode entender como pandemia? Segundo a OMS, a pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. Então, é o surgimento e a disseminação dessa doença. O termo é utilizado quando uma epidemia, que é um grande surto, afeta uma região e se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, mais de 120 países estão acometidos pelo vírus corona. Então, o que é que a gente pode entender disso aí? Que em dezembro de 2019, nós tivemos o primeiro caso lá na China. Em fevereiro de 2020, nós tínhamos uma gama de países, 42 países acometidos. E agora nós estamos em abril de 2020 e nós temos mais de 120 países declarados com infecção, com transmissibilidade efetiva, com pacientes contaminados. Olha a rapidez de transmissibilidade e como a doença se espalha de uma forma eficiente e global. Em relação a outras pandemias, para a gente poder lembrar que isso já aconteceu. A última vez que a OMS declarou uma pandemia foi em 2009, lá no H1N1. Quem não é tão jovem assim vai conseguir lembrar que em 2009 existia um medo maçante em se contrair H1N1. Onde a gente não tinha esse pânico de hoje, não tinha esse medo maçante, não existia essa transmissibilidade tão eficaz em relação ao H1N1, mas já se havia um medo em relação a isso. E até 2019, ainda assim, nós tínhamos esse medo da transmissibilidade e do contágio rápido em relação ao H1N1, inclusive de mortes por H1N1. Mas houve o surgimento da vacina, e que conseguiu abranger, a princípio, primeiro, as pessoas imunodeficientes e os idosos, o que conseguiu dar uma diminuída nessa transmissibilidade em relação ao H1N1, mas que continua esse contágio. Que muitas pessoas hoje, com o surgimento do Covid, tiveram sua morte decretada por Covid, mas ainda assim, além do Covid, estiveram com H1N1, porque o vírus é unido. Então, às vezes, as pessoas estavam infectadas, por muitas vezes as pessoas estiveram infectadas pelos dois vírus. E a gente não conseguia determinar isso por conta de um rastreio, porque a doença é nova. Né? Como a gente viu, foi o surgimento no ano passado. Então, a doença é nova. Não foi conseguido detectar a presença dos dois vírus, mas pode ter acontecido por conta da sintomatologia que é muito próxima. Ainda segundo a OMS, uma pandemia de gripe ocorre quando o novo vírus emerge e se espalha pelo mundo. E a maioria das pessoas não tem imunidade. Você só pode ter imunidade pelaquilo que você entrou em contato. Então não tem como você ter imunidade por algo novo. Esse é o problema do surgimento, do acometimento e das mortes, porque as pessoas não têm imunidade para se prevenir contra o vírus. Há 100 anos, o mundo enfrentou uma outra pandemia de gripe espanhola e estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram por gripe espanhola. Isso aconteceu entre 1918 e 1920. Entende-se aí, imagine-se que entre 50 e 100 milhões, olha a quantidade de pessoas que foram afetadas e mortas. Afetadas não, mortas. Imagine-se que o número de afetados seja bem maior que isso. Morreram por gripe espanhola. E foi a primeira pandemia decretada no mundo. O mundo vivenciou essas duas pandemias anteriores ao coronavírus, que hoje a gente tem a terminologia chamada de SARS e MERS, tá?
com as quais o Covid-19 apresenta similaridade. No entanto, esta epidemia se destaca pela rapidez de disseminação. Qual é a diferença do coronavírus para a gripe espanhola para o H1N1? H1N1 esse que já sofreu as mutações, como eu disse anteriormente, para H2N3, enfim, outros vírus. A diferença é a transmissibilidade, que é rápida. A gente vai falar mais à frente como é feito o contágio através do coronavírus, mas essa diferença em relação à transmissibilidade é que hoje que a gente consegue entender que os pacientes que não têm sintomas do Covid estão transmitindo a doença. Então, aquela pessoa que está transitando na rua, trabalhando, em escola, como aconteceu em janeiro, no início de fevereiro, quando não se existiu o isolamento social, essas pessoas contaminaram outras demais pessoas. Hoje a gente consegue mais ou menos entender. Por que eu digo mais ou menos? Porque hoje nem tudo é certo. A gente deveria ter começado essa aula, eu deveria ter começado essa aula dizendo o seguinte: eu sei que nada sei. Na verdade, nós sabemos que nada sabemos. Porque nós temos uma doença de 3 meses e que os cientistas do mundo inteiro estão descobrindo e estudando situações, estratégias, formações de RNA e de DNA genéticas para poder desvencilhar esse vírus e conseguir entender e possivelmente, né, a formação de um núcleo ou de uma estratégia de cura, através de uma vacina, através de uma medicação, através de um tratamento. Então hoje a gente não sabe, pode ser que essa aula, no final dessa aula, daqui a 1 hora dessa palestra, a gente tenha uma mudança radical no que eu estou acabando de dizer. Porque as pessoas estão incansavelmente estudando esse vírus através, findando, né? Conseguir um tratamento e uma cura. Como a gente já viu aí pela mídia, a questão da cloroquina, a questão de experimentos com anticoagulantes, porque já se viu que a doença pode acometer o sistema circulatório, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, hoje no Brasil, dia 22 de janeiro, a gente não pode dizer hoje, né? Enfim, mas no dia 22 de janeiro de 2020, foi ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo coronavírus, que é o COI. Essa estratégia, ela previu e prevê, na verdade, o Plano Nacional de Respostas a Emergências em Saúde Pública através do Ministério da Saúde. O que é que isso quer dizer? O COI foi acionado através da pandemia e a declaração de epidemia dentro do Brasil. O COI foi acionado para montar estratégias de prevenção a essa doença. E isso envolveu o isolamento social, envolveu o questionamento em relação na verdade, elencar as condições de risco, que são os idosos, imunodeprimidos, as pessoas com doenças de base, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, enfim. O COI foi que determinou essas condições, que a gente vai ver um pouquinho para poder destrinchar mais lá na frente, para poder barrar a transmissibilidade e a morte por meio dessa doença que é o Covid. Então, considerando a portaria do Ministério da Saúde, número 454, de 20 de março de 2020, agora recente, mês passado, declarou em todo o território nacional o estado de transmissibilidade comunitária. Vocês já devem ter ouvido falar na televisão ou até mesmo estudando sobre o Covid, o que é uma transmissão comunitária. Ainda em janeiro, a gente tinha determinado que qual era o paciente que era suspeito? Era todo aquele que tinha entrado em contato com pacientes ou com pessoas que vieram de outros países, ou pessoas que vieram de outros países e apresentavam sintomas. Por quê? Porque dentro do Brasil não tinha ninguém que tinha adoecido sem ter viajado ou sem ter entrado em contato com alguém que tenha viajado para países que tinham uma transmissibilidade. Então, a partir desta data, foi determinado a primeira pessoa, que foi no estado de São Paulo, que apresentou sintomas da doença, teve o teste positivo para a Covid, que não tinha entrado em contato com ninguém que tinha viajado, nem tinha viajado para nenhum lugar endêmico, que tinha doença maciça como transmissibilidade. Então, a transmissão comunitária é justamente isso. Eu não entrei em contato com ninguém, eu não viajei, mas apresentei sintomas. Isso significa que não se sabe de onde essa doença veio. A gente não consegue determinar de quem pegou a doença. Anteriormente a isso, consegui determinar, não, foi pego de fulano. Fulano que viajou para
o México, fulano que viajou para Nova Zelândia, fulano que viajou para a China, para o Japão, para os Estados Unidos. Através dessa data, que a gente conseguiu verificar que esse paciente apresentou sintomas e desenvolveu a doença sem ter viajado ou entrado em contato com ninguém que viajou, foi determinado a transmissão comunitária. E aí a gente falou de transmissibilidade, transmissão, enfim. O que é isso? Como é que essa transmissão funciona? A transmissão ela funciona por meio de humanos, porque inicialmente a gente tinha a condição de que essa transmissão acontecia através de animais, porque, como eu disse anteriormente, o Covid já é um vírus que existe e ele era um vírus que surgiu a partir dos animais para o homem. Porém, o Covid-19, essa mutação, não tem transmissibilidade entre os animais. Então, o que é que surgiu logo no início de janeiro, quando a doença surgiu na China? Que chineses teriam entrado em contato ou tiveram comido, enfim, carne de morcego ou animais silvestres e a partir daí, através dessa ingestão dessa carne, teriam pego ou, enfim, transmitido, o animal teria transmitido essa doença para o ser humano. E hoje a gente sabe que isso não existe através do estudo do DNA desse vírus. Então, essa transmissão acontece de pessoa por pessoa através do contato com pessoas sintomáticas. Isso é uma incógnita hoje, porque a gente já viu que pessoas assintomáticas também causam transmissibilidade. Baixa, mas causam. Especialmente através de mãos não higienizadas. Então, volta aquela questão do RNA, da formação do RNA da doença. Por ele ser um vírus envelopado, portanto, ele é coberto por gordura, por uma placa de gordura, de um envelope ribonucleico proteico, ele se agrega às mãos quando a gente pega, tateia, cadeira, mesa, prancheta, caneta, maçaneta de porta, maçaneta, carro, volante, enfim. Utensílios que a gente venha colocar a mão e que não seja feita a higienização correta. Bem como o contato com gotículas respiratórias, oriundas daquele paciente ou daquele pessoa que é o transmissor, aquele sintomatológico ou não sintomatológico. Aí aquilo que eu acabei de falar, ainda há controvérsias em relação à transmissão do vírus por pessoas assintomáticas. O período médio de incubação da infecção do SARS-CoV é estimado de 5 a 6 dias. Então, o que é o período de incubação? É aquele período que a gente determina onde o vírus vai estar presente dentro do organismo e a pessoa vai desenvolver a doença. Então, o contágio foi feito agora, essa pessoa entrou em contato, levou as mãos a um ambiente, a uma superfície que esteja contaminada, levou essa superfície ao rosto, aos olhos, à mão, à boca. Essa transmissão aconteceu e o tempo para que ele venha desenvolver o primeiro sintoma, normalmente, é de 5 a 6 dias. Com um intervalo que pode variar de 0 a 14 dias. Por isso, as pessoas que têm sintoma latente, sinais gripais, precisam ficar isolados durante 14 dias, porque é o período de incubação e transmissibilidade. Em relação às manifestações clínicas, o que é que a gente pode entender e visualizar de manifestações clínicas? Ele é um aspecto clínico de infecção muito amplo, porque ele tem uma série de sintomatologias, ele tem uma série de manifestações que envolvem, obviamente, sintomas de gripe, porque é uma gripe. Quando a gente vê, enfim, na internet, os comentários, porque hoje existe uma questão de uma guerra, além da guerra genética, porque a gente, enfim, hoje não tem uma guerra física através de armas, as armas são biológicas, porque é a doença. A gente tem uma guerra virtual, porque as pessoas não conseguem entender a formação desse vírus, como ele age, que é um vírus novo, que não se sabe quase nada sobre ele e que as tentativas de acerto e as tentativas de possibilidade de detecção, transmissão, cura, tratamento são mínimas, porque não tem esse conhecimento sobre a doença. Em relação à transmissão, o que é que a gente pode saber em relação a isso? Que ainda há controvérsia em relação a essa transmissibilidade. Porque existem pacientes, qual é a controvérsia que os cientistas indagam e questionam hoje? Se aquele paciente que é assintomático, ele causa transmissão. A gente tem algumas situações que o paciente pode não relatar sintomas.
Aquele paciente que tem uma rinite alérgica e que tem uma congestão nasal por um desvio de septo, por um corneto, enfim. E ele já tem uma obstrução nasal estabelecida, que é parte dele. Então, talvez para ele, se ele vier a ser acometido pelo vírus, ele não venha causar um desconforto além do que ele já tenha normalmente. E está transmitindo. E para ele está assintomático porque é algo que é comum a ele. Então, são questões que são interrogadas se esse paciente assintomático realmente causa transmissibilidade. O que é que a gente pode saber hoje de estabelecido? É que esse período de incubação, o que é incubação? É aquele tempo em que o paciente ele entrou em contato com a superfície, essa mão que entrou em contato com a superfície foi levada ao rosto, às vias aéreas, boca, nariz, a olhos, mucosas, e teve a transmissão estabelecida. Então, o tempo para ele desenvolver o primeiro sintoma é de 5 a 6 dias. E esse intervalo pode variar de 0 a 14 dias. Então, o tempo médio é de 5 a 6 dias. Porém, esse período pode durar de 0 a 14 dias. E é por isso que aqueles pacientes que apresentem sintomas gripais, porque é uma gripe, ele vai ficar isolado durante 14 dias, para que ele não venha causar transmissibilidade, mesmo sem apresentar sintomas. Então, de manifestações clínicas, o que é que a gente pode ter como noção e ver, porque são manifestações clínicas amplas, né? Os principais sinais e sintomas relatados é febre, então temperatura acima de 37,8, a gente sabe que hoje o que a gente pode determinar como febre é 37,6, a partir de 37,6 a gente pode determinar como uma febrícula, então febre a partir de 37,8, tosse, e essa tosse, em grande maioria, 90% dessa tosse é tosse seca, portanto sem muco, sem catarro, fadiga, que é o cansaço, a dispneia, desconforto respiratório, e o mal-estar com a mialgia, que é a dor no corpo. E a gente pode perceber que esses sintomas são sintomas de gripe, porque realmente é uma gripe. Então, todo mundo que apresentar sintomas gripais precisa ser isolado, precisa ser diagnosticado, como hipótese diagnóstica, interrogado como Covid. Porque a gente não tem um diagnóstico pré-estabelecido. E a gente vai falar mais na frente sobre os exames que fazem o diagnóstico do Covid. Sintomas respiratórios do trato superior. Sintomas gastrointestinais, que diarreia, dor no abdômen, são raros, mas podem acontecer. É importante ressaltar, como o perfil clínico não está estabelecido completamente, necessitando de mais investigação. Então, qual é esse destaque que eu trouxe para vocês aqui agora? Que é um perfil clínico de manifestação, de sintomas, que não está pré-estabelecido. Então, outros sintomas podem surgir além desses. Porque, mais uma vez, eu venho dizer a vocês que é uma doença nova, de 3 meses. O paciente acometido, ele pode manifestar febre de início súbito, então do nada, mesmo que referida. Quando ele coloca isso, a gente está falando sobre o profissional de saúde que está recebendo esse paciente com essa manifestação clínica. Então, pode ser que eu aferindo a temperatura desse paciente, nesse momento, ele não tenha febre. Mas se ele referiu febre, ele precisa ser, essa queixa precisa ser recebida como verdadeira. A gente não pode subestimar a queixa do paciente. Então, eu recebendo esse paciente na minha porta de entrada, o que é que eu tenho como estabelecido? Esse paciente pode manifestar uma febre súbita, mesmo que referida, acompanhada de tosse, dor de garganta e pelo menos um dos sintomas a seguir. Cefaleia, dor de cabeça, mialgia ou artralgia. Então, a dor retroocular característica da dengue, a dor muscular característica de outros vírus, né, como o Zika, como o chikungunya, estão presentes também no Covid. Essa febre, essa fadiga, essa tosse com produção de muco, e na maioria das vezes é sem muco, é uma tosse seca, pode vir acompanhada de anorexia, que é extinção, né, extinguição da vontade de comer, né? Mal-estar, dor muscular, dor de garganta, dispneia, congestão nasal ou dor de cabeça. E raramente os pacientes também podem apresentar diarreia, náusea e vômito, que são aqueles sintomas gastrointestinais que a gente viu no outro slide. Então, em relação à porcentagem, para a gente ter uma noção. Febre é muito comum, então 43% das pessoas que tiveram o vírus apresentaram febre.
Tosse, também é muito comum, entre 67% a 81%. Dispneia, comum, 18% a 55% dos pacientes apresentaram dispneia. Escarro também é comum, então a produção do muco. A mialgia, comum, de 15% a 52%. Hiporexia, comum, 40%. Cefaleia já é pouco comum, não é tão comum quanto os demais sintomas anteriores, de 6% a 34%. Diarreia também é pouco comum, de 3% a 10%. Náuseas e vômitos, pouco comum também, de 5% a 10%. E a congestão nasal também é pouco comum, cerca de 4,8%. Essa imagem é bem característica. Por que ela é bem característica? A gente consegue mensurar por conta das barreiras sanitárias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é uma barreira sanitária? Entrada e saída de cidades, de estados, de países, foi instituído através lá do COI, que a gente viu nos slides anteriores, que as barreiras sanitárias precisam existir. Então, entrada e saída de cidades, estados e países vão ter pessoas da vigilância sanitária, pessoas de equipe de saúde, profissionais de saúde, que vão fazer uma triagem. Isso a gente estrada, aeroporto, navios, onde as pessoas precisam ser entrevistadas para saber se tem algum sintoma gripal e avaliadas. E com isso, verificação de temperatura. Isso é bem característico quando a gente viu, enfim, quem teve a oportunidade de ver, né, internet e televisão, algumas imagens como essa, como barreira sanitária, desses pacientes sendo triados para saber se eles entram ou não dentro desses municípios, cidades, ou estados ou países, né? Hoje a gente já tem pré-determinado que a transição ou o trânsito entre pessoas de países diferentes está praticamente nulo. As pessoas não estão conseguindo sair de países para entrar em outros, justamente para minimizar essa questão dessa transmissibilidade. As condições e fatores de risco que são associados, que é o que é mais falado hoje em dia, né? A incógnita de que só pega ou só é grave em pacientes que têm, em pessoas que têm comorbidades e nas pessoas que estão classificadas como os fatores de risco, condições de risco. A gente vai ver quais são essas condições de risco, tá? Grávidas, em qualquer idade gestacional, puérperas, até 2 semanas após o parto, incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal, né? Adultos acima de 60 anos, portanto os idosos, crianças menores de 5 anos, sendo que o maior risco de hospitalização é com menores de 2 anos de idade, e especialmente as menores de 6 meses, com maior taxa de mortalidade. Então, aqui a gente já tem uma parte da população bem acentuada, né? Principalmente quando a gente fala sobre adultos maiores de 60 anos. População indígena, aldeada, com dificuldade de acesso, porque não vai ter um profissional de saúde, não vai ter acesso imediato a uma urgência, uma emergência, a um posto de saúde, a uma UPA, a uma atenção básica. Então, eles são aldeados, eles são reclusos e, por isso, é uma condição de risco. Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetil salicílico, o famoso AS, com risco de síndrome de Reyer, porque tem risco de sangramento e a gente já consegue ver alguns estudos que correlacionam o COVID com problemas circulatórios e cardiovasculares, né? E a gente vai ver um pouquinho disso mais lá na frente. Indivíduos que apresentem pneumopatias, incluindo asma, então, pessoas que já têm problemas respiratórios pré-definidos, DPOC, asma, as alergias que são acometidas principalmente em crianças. Pacientes com tuberculose de todas as formas, seja ela pulmonar, miliar, óssea, tendo evidência de maior complicações e possibilidades de reativação dessa doença. As cardiovasculopatias, incluindo hipertensão arterial sistêmica, então toda doença cardiovascular e hipertensiva. Nefropatias, que são as doenças correlacionadas ao rim. Hepatopatias, doenças hematológicas, incluindo a anemia falciforme. E distúrbios metabólicos, incluindo a diabetes. Se a gente considerar hoje que nós temos uma população no Brasil, falando no Brasil, onde 40% da população é diabética, a gente já consegue, isso sem saber também, né? Boa parte dessa população não sabe que é diabética e não se trata para. Então a gente tem uma comunidade com alto índice de risco e de complicações pelo Covid, né? Transtornos neurológicos e de desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória, né?
ou aumentar o risco de aspiração, disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, microcefalia, doenças de vascular encefálica, onde envolve o AVC, pessoas que já tiveram AVC ou AVE hoje, seja isquêmico ou hemorrágico. Imunossupressão, né, sendo ela associada a medicamentos como corticosteroides, imunossupressores, quimioterápicos, pessoas que possuem neoplasias, câncer, né, seja de qualquer tipo, HIV, AIDS e outras doenças que envolvem a imunossupressão. E a obesidade, especialmente aquelas com índice de massa corporal superior a 40, do IMC, né, principalmente em adultos. As complicações mais comuns são a síndrome respiratória aguda grave. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre o CISRAG, que é a síndrome causada, ou é a piora sintomatológica dos sintomas gripais, ou sintomas respiratórios, na verdade, e essa piora significativa, onde o paciente começa a entrar em insuficiência respiratória. E aí é uma síndrome que ela tem uma classificação e ela tem uma série de sintomatologias e agravamentos e que a gente consegue classificar como CISRAG, que tem um tratamento específico para ele. Então, as complicações mais comuns é o CISRAG, que ela não só é acometida pelo Covid, ela pode ser acometida pelo H1N1, pelo H2N3 e por toda a síndrome gripal ela pode evoluir com o CISRAG. Ela é caracterizada pela saturação inferior a 95, que é que a gente pode determinar, onde a gente coloca o verificador, né, a gente chama do oxímetro ou do capnógrafo, e a gente consegue verificar que a saturação de oxigênio está inferior a 95. E sinais de desconforto respiratório. Quando é que a gente consegue perceber que um paciente tem sinais de desconforto respiratório? Primeiro é o uso da musculatura acessória. Quando a gente fala musculatura acessória o que é que a gente usa para respirar, né? Tórax e abdômen. Quando a gente percebe o desconforto respiratório? Quando o paciente faz taquipneia, que é o aumento dessa frequência respiratória, e o uso da musculatura acessória. Essa musculatura que envolve esse arco costal, que está presente no arcabouço pulmonar, e o paciente faz esse esforço respiratório, onde essa musculatura que a gente consegue perceber desse arcabouço faz a compressão e a descompressão. Compressão e descompressão. A gente percebe que o paciente está utilizando essa musculatura, onde ele está com o abdômen e o tórax fazendo esse movimento de inspirar e expirar com dificuldade, tá? Por que isso é algo a ser definido e algo a ser visto como importante? Porque todo paciente que faz a utilização de musculatura acessória e que tem desconforto respiratório no movimentação torácico e abdominal, ele vai cansar, ele vai fadigar em algum momento. Esse movimento compensatório, porque a gente chama compensatório? Porque a respiração normal que a gente tem, comum, a gente pouco usa a movimentação abdominal e torácica. Quando a gente começa a fazer um esforço e que essa musculatura é acionada, em algum momento essa musculatura vai falhar. E isso vai culminar na insuficiência respiratória. Sinais de desconforto e aumento da frequência respiratória, como eu falei, avaliada de acordo com a idade, porque a gente consegue verificar que cada faixa etária tem um limite mínimo e máximo de frequência respiratória. Piora nas condições clínicas da doença de base, né? Então, o hipertenso piora nas condições clínicas da hipertensão, da diabetes, da cardiopatia, das doenças correlacionadas à imunossupressão. Hipotensão relacionada à pressão arterial habitual do paciente. Então, aquele paciente que não é hipertenso, comumente ele tem uma hipotensão e que isso é grave, porque o que é que a gente consegue determinar sobre pressão arterial? Que ela é a pressão exercida do fluxo dos vasos sanguíneos, encaminhando esse sangue para o coração e vice-versa, trazendo o sangue oxigenado do coração para as extremidades. Então, se eu tenho uma diminuição dessa pressão, eu vou ter problemas circulatórios, cardiovasculares, né, envolvidos nisso. Então, o indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal. Então, independente do paciente estar dentro daquele perfil clínico que a gente correlacionou mais lá atrás, né? Se ele for idoso, se ele for puérpera, se for uma criança menor de 2 anos ou menor que 5 anos, independente de idade, se ele apresentou desconforto respiratório, ele pode ser classificado como CISRAG.
e uma complicação clínica do Covid. Infecção bacteriana secundária, sepse, lesão cardíaca aguda, e dentre esses três, a infecção bacteriana secundária, o que é que a gente precisa para determinar e o que é que está causando o que eu vejo sempre a indagação das pessoas na internet. É um vírus que causa uma gripe. Isso é o fato. Porém, essa gripe pode ser, e na maioria das vezes, como a gente está vendo no mundo, complicada, né? Com essas complicações. Então, o que é que ela causa de início como complicação? Uma pneumonia. A gente costuma dizer, fulano teve uma pneumonia porque foi uma gripe mal curada. Nesse caso, é uma sintomatologia de rápido início, o paciente de 4 a 3 dias, ele já desenvolve uma pneumonia. Essa pneumonia é de causa viral, tá? E com a pneumonia, o paciente vai começar a produzir líquido intersticial, então o pulmão vai ficar encharcado, obviamente causando a pneumonia. E esse acúmulo de líquido no interstício do pulmão vai causar infecção. E ela pode ser bacteriana secundária. Então, percebam que é uma sequência, uma cascata de problemas que pode acontecer. Então, o paciente é acometido pela transmissão do Covid, ele pode desenvolver uma pneumonia viral, essa pneumonia pode desenvolver uma infecção bacteriana, essa infecção bacteriana pode desenvolver uma sepse, e essa sepse, consequentemente, pode desenvolver uma lesão cardíaca aguda. Nas crianças, além dos itens anteriores que a gente correlacionou, ele pode observar os batimentos da asa do nariz. Então, quando a gente percebe quais são as características do sofrimento respiratório numa criança, o batimento de asa de nariz, a cianose, porque a criança, por ser menor, por ter um fluxo sanguíneo diminuído em relação ao adulto, esse sangue encaminhado do coração para as extremidades é muito rápido, então a cianose é muito mais rápida do que no adulto. E a tiragem intercostal, que é justamente aquele afundamento dessa musculatura acessória que eu falei anteriormente para vocês, acompanhado de desidratação e inapetência. Quais são os achados laboratoriais? Então, o paciente apresentou os sintomas gripais, os sintomas de Covid, faz um exame laboratorial, né, que é solicitado pelo médico, e os exames de imagem. Nos exames laboratoriais, o que é que a gente precisa verificar de mais importante? O PCR aumentado, os leucócitos aumentados, neutrófilos aumentados, linfócitos diminuídos e hemoglobina diminuída. O que é que eu quero dizer com isso? Que todas as células de defesa vão estar aumentadas a fim de matar esse vírus, como toda em qualquer infecção, né? Seja ela viral ou bacteriana. Em relação aos achados radiológicos, é importante a gente saber, a título de conhecimento, que pode acontecer uma pneumonia unilateral em 25% dos casos, pode acontecer uma pneumonia bilateral, portanto, nos 2 pulmões, em cerca de 75% dos casos, múltiplos focos de opacidade, aqui a foto cobriu um pouquinho, mas a gente consegue visualizar, que são múltiplos focos de opacificidade em vidro fosco. Isso é importante da gente salientar. Aqui nós temos 14%. Isso é um dado científico que foi obtido através dos estudos conhecidos de Hubei na China, através do que a China nos deu. Mas na prática, hoje, eu com pacientes que percebo que recebo pacientes suspeitos e confirmados, cerca de 80% desses pacientes, eu não posso, óbvio, intitular como 80%, mas grande maioria deles, quando eles fazem achados tomográficos, eles apresentam vidro fosco. O que quer dizer isso, vidro fosco? A imagem, quando a gente vê do pulmão desse paciente, ele tem essas pontinhas, que eu não sei se a gente consegue visualizar agora através da imagem, vocês conseguem visualizar, mas são pontinhas, tá vendo essas partes brancas aqui, que a gente consegue, ó. Essas pontinhas brancas aqui, que são como se fossem cacos de vidros fosco. E a gente consegue visualizar isso na tomografia. É característico do paciente. Às vezes, o que a gente está encontrando hoje nos pacientes suspeitos e confirmados? O paciente chega com os sintomas do Covid, então tosse seca, febre, desconforto respiratório, obstrução nasal, sintomas gastrointestinais, enfim. Ele é encaminhado, é protocolo, ele é encaminhado para fazer exames laboratoriais, ele faz a coleta do suave nasal, que a gente vai ver lá na frente,
ele faz a coleta laboratorial para saber em relação aos leucócitos, PCR e possivelmente, ou se tiver na instituição, um teste rápido, e ele é encaminhado obrigatoriamente para tomografia. Óbvio, se a instituição tiver disposto um tomógrafo. E aí, na tomografia, mesmo quando o teste rápido dá negativo, esse paciente tem essa característica de vidro fosco. E a gente sabe que tem que permanecer com esse paciente em isolamento, porque pode ser que mais tarde, daqui a 2 a 3 dias, esse exame vá positivar. E isso eu vou taxar mais lá na frente, a gente vai aprofundar em relação a isso, mas eu vou adiantando aqui, que uma dos que a gente vê, enfim, principalmente na internet, dos questionamentos das pessoas, e a gente vai mais lá na frente responder esses questionamentos, é por que pacientes que deram negativo hoje, amanhã deram positivo e morreram. Por quê? A gente precisa entender lá atrás sobre genética, sobre como o nosso organismo funciona diante de uma infecção ou diante da entrada de um micro-organismo patógeno dentro do nosso corpo. Como é que funciona isso? A partir do momento que eu entro em contato e o meu organismo absorve ou entra em contato com o micro-organismo patógeno, vamos entender agora como Covid, as nossas células de defesa vão produzir células que vão tentar matar esse micro-organismo. E a partir daí, esse micro-organismo vai, a primeiro momento, cair e diminuir a sua proliferação ali. E, mais tarde, enfim, como eu não tenho imunidade para isso, posteriormente a isso, as células vão diminuindo e essa célula bacteriana ou viral, enfim, de patógeno vai se proliferar para poder causar a doença. Existem 2 poréns aí. Isso da diminuição da carga da microbiota do Covid dentro do nosso organismo e por isso ele não aparece detectável. E outra questão é a questão da própria coleta, que na maioria das vezes, mas em alguns casos, essa coleta que é feita com swab, que é um cotonete grande que a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente como é que é feita essa coleta, ele não consegue pegar uma amostra, porque ele é um esfragaço, ele não consegue pegar uma amostra desse vírus e aí daí detectável, ou então dá que o paciente é negativo. E aí, 2, 3 dias o paciente apresenta positivo. Esse exame é falso? Não. Significa que daqui a 2, 3 dias, esse micro-organismo se proliferou, ele teve a capacidade de aumentar a sua produção, né, de carga viral, e ele, a partir daquela coleta, foi exata e conseguiu pegar o vírus ali. E aí ele foi detectado. Mas a gente precisa, muito mais do que o exame positivo ou negativo, a gente tem que considerar a clínica do paciente e os exames de imagem laboratorial, porque isso é que a gente tem de fidedigno hoje, que a gente já vem acompanhando em outras doenças, né, que já é real. Então, a sintomatologia do paciente não pode ser desprezada, ela tem que ser avaliada e considerada. Então, eu trouxe mais ou menos para a gente ter rapidamente um apanhado em relação às pneumonias e em relação às complicações que podem acontecer depois do contágio do Covid. As pneumonias sem complicações, então infecções em adulto do trato respiratório inferior sem sinais de gravidade. São pneumonias que há uma tosse, há um desconforto respiratório leve, porém o paciente não tem tanta gravidade, ele pode fazer o tratamento com antibiótico, com antiviral em casa, tá? Em observação aqui, segue os valores de referência para a gente relembrar em relação à frequência respiratória, tá? De 1 a 12 meses, as incursões respiratórias por minuto são de 30 a 53 incursões respiratórias por minuto. De 1 a 2 anos, de 22 a 37 incursões respiratórias por minuto. De 3 a 5 anos, de 20 a 28 incursões respiratórias por minuto. A idade escolar, de 18 a 25 e os adolescentes, de 12 a 20. E a gente inclui isso aí nessa faixa etária também os adultos, tá? Em relação à pneumonia severa, então adolescentes ou adultos, infecção do trato respiratório inferior com alguns seguintes sinais de gravidade. Frequência respiratória superior a 30, esforço respiratório severo, e a gente tem que considerar a saturação de oxigênio inferior a 93, então quando a gente coloca o oxímetro, a gente percebe que esse paciente tem uma dificuldade, um desconforto respiratório e essa saturação está em queda, né? Menor que 95 e principalmente inferior a 93. Isso em ambiente, sem suplementação de oxigênio. Cianose e disfunção orgânica, tá? Já na pneumonia severa, as crianças com tosse ou dificuldade para respirar, pelo menos dos critérios abaixo. Quais são os critérios? Cianose central,
a gente tem a cianose periférica, onde a gente consegue visualizar o arroxeamento, né, a cianose das extremidades, e a cianose central, onde a gente bota a língua do paciente, pede para o paciente ou abaixa a língua do paciente, e a gente percebe uma cianose central, onde tem ponta do nariz com arroxeamento, ponta da língua com arroxeamento, e às vezes a gente consegue perceber até o tórax do paciente, o meio do tórax do paciente já está arroxeado, é uma cianose severa. Sinais de pneumonia com aspectos de gravidade, então o uso da musculatura acessória para respiração que a gente já falou anteriormente. Incapacidade ou recusa de amamentar, ingerir líquidos, sibilância, estridor, lembra das auscultas pulmonares que a gente consegue ter. Vômitos incoercitíveis, né? A criança principalmente, como tem um estômago pequeno e ele está muito próximo do mediastino e do pulmão, quando ele faz esforço respiratório, que ele usa o abdômen e o estômago está cheio, ele vai fazer uma compressão desse estômago e a criança vai apresentar esses vômitos incoercitíveis, que são vômitos um seguido do outro, tá? Irritabilidade, sonolência, convulsão. A frequência respiratória denota a gravidade, né? Então, crianças assim, menores de 2 meses, com 60 incursões respiratórias por minuto, de 2 a 11 meses, acima de 50, acima ou igual a 50, e de 1 a 5 anos, acima ou igual a 40, tá? O diagnóstico clínico e as imagens torácicas podem identificar ou excluir essas complicações. Por isso, a importância da tomografia e dos exames laboratoriais. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre SARA. Acho que a gente já falou anteriormente, que é a síndrome da angústia respiratória, que é um acometimento gravíssimo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre SARA. A SARA, na maioria das vezes, o paciente vai estar em UTI, na maioria das vezes, não, 100%, ele vai estar em UTI e vai estar entubado, para poder... É onde a gente consegue visualizar essa complicação, porque o paciente já está numa gravidade, num estágio de gravidade tão grande, que esse paciente já vai estar com ventilação mecânica invasiva. O início e agravamento de sintomas respiratórios, ele pode aparecer ainda sem alterações radiológicas, né? Com infiltrado, opacidade bilateral, atelectasia, enfim, uma série de complicações radiológicas que a gente consegue verificar. E esse paciente vai ter uma angústia que nem o ventilador consegue suprir o nível de oxigênio suficiente para ele. Então a gente vai perceber que esse paciente está extremamente desconfortável no respirador. Ele não consegue manter a frequência respiratória ideal, ele não consegue receber a quantidade de oxigênio ideal porque o pulmão dele está colapsado, está colabado, ele entrou em colapso. Então nem o respirador, que hoje a gente ouviu tanto falar a necessidade de respiradores no país, no mundo, para poder suprir essa síndrome que pode causar, nos casos de Covid e de outras doenças respiratórias, e que nem o respirador vai ser suficiente, vai ser viável para esse paciente quando ele desenvolve SARA. E aí vão ser tomadas uma série de medidas para poder esse paciente sair da SARA ou tiver uma melhora significativa. E ele, obviamente, vai causar o comprometimento da oxigenação. E agora a gente vai falar sobre sepse, né? Que para a gente poder relembrar, é uma infecção sistêmica do organismo por completo. É quando a infecção entrou na corrente sanguínea e se torna sistêmica, por muitas vezes causando disfunções orgânicas. Por muitas vezes não, sempre causa disfunções orgânicas. E o que a gente pode ter como disfunção orgânica? É quando o paciente começa a entrar em insuficiência de todos os seus órgãos. Então, insuficiência renal, insuficiência hepática, enfim. Então, a gente consegue ver que os sinais frequentes de disfunção orgânica, que é a alteração do nível de consciência, oligúria, taquipneia, são sinais iniciais da sepse. Então, o paciente hipotenso, que apresentou aumento da frequência respiratória, que apresentou um nível baixo de saturação, taquicárdico, com o pulso débil, né? Quando a gente consegue verificar, a gente não consegue. Ou o pulso está muito rápido e cheio, ou o pulso está muito fino e a gente não consegue verificar. Extremidades frias, sudorese, taquipneia. Quando a gente consegue visualizar na gasometria uma acidose. Então, elevação de níveis que correspondem à infecção nos exames laboratoriais, tá? O choque séptico, a gente viu que choque é quando há uma queda da pressão arterial. Então, o nome já diz, é a sepse acompanhada de hipotensão, tá? E que isso é gravíssimo. Imagine que o corpo inteiro, todos os órgãos estão perdendo sua função e a pressão, para compensar isso, tem uma queda. E aí a gente comumente tem que iniciar com droga vasoativa, que são as drogas para manutenção e aumento da PA, noradrenalina, enfim.
Qual é a conduta nos casos de suspeitos ou confirmados de Covid? Quadro clínico, o indivíduo com suspeita ou confirmação, estando estável, sem sinais de piora do estado clínico, a conduta é o acompanhamento em domicílio, com orientações sobre as precauções de transmissibilidade e contato, respiratórias e a observação de sinais de agravamento. Então, se aquele paciente, aquele indivíduo é suspeito ou confirmado, tem sintomas gripais, portanto é um caso suspeito, fez exame, confirmou como Covid positivo e eles não têm sinais de complicação, ele vai ser encaminhado para casa com um tratamento prescrito pelo médico, na maioria das vezes um antiviral, um antibactericida, né, um antibiótico, na verdade, um antibiótico, um antiviral, e ele vai ser orientado a manter isolamento. Esse isolamento vai ser de 0 a 14, na verdade, de 14 dias, na verdade, o isolamento. E o isolamento domiciliar, então ele vai ser recluso num cômodo da casa que tenha banheiro. Esse banheiro, se só tiver um banheiro no cômodo da casa, cada vez que a pessoa for usar, precisa ser higienizado, porque hoje a gente já tem alguns estudos que dizem que as fezes e a urina podem ter transmissibilidade, pode ter partículas do vírus que podem transmitir e, enfim, levar ao contágio. Então esse banheiro precisa ser higienizado a cada uso. Não compartilhar objetos como talher, copo, prato, enfim, objetos de uso comum, precisa ser individualizado e essa pessoa vai ter que ser mantida em quarentena durante 14 dias, né? Lembrando que quarentena não necessariamente são 40 dias. A quarentena é o período que a pessoa vai ficar reclusa. Se o quadro clínico desse paciente, esse indivíduo que for suspeito ou confirmado, que não tenha sinais de gravidade, portanto, dispneia, desconforto respiratório, a diminuição da saturação de oxigênio abaixo de 95 e exacerbação da doença pré-existente, aquelas doenças que a gente já viu lá anteriormente, como os fatores de risco, a conduta é encaminhar para o hospital e realizar o internamento clínico para tratamento. Sempre nos hospitais de referência, de suspeita ou de confirmação, né? O quadro clínico do paciente, seja ele suspeito ou confirmado, com sinais de gravidade que envolvam choque, disfunção de órgãos vitais, sepse, insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica, portanto, a pressão está estável, o nível de saturação está estável, os sinais vitais estão estáveis. A conduta é o encaminhamento para o hospital de referência para a COVID, de acordo com a disponibilidade, né? A gente hoje já tem no estado um nível de referência e contra-referência para pacientes suspeitos e confirmados de COVID. E esses pacientes precisam iniciar o mais rapidamente com o protocolo de tratamento preconizado. A confirmação se dá por meio de coleta de suave nasofaríngeo. Então a gente vai para aquelas dúvidas, aquelas questões que a gente vê que está na cabeça de todo mundo em relação a como é feito o diagnóstico do COVID. E por que dá positivo, que dá negativo, o que é que a gente vai esclarecer aqui. Como que é feito o exame? O exame do PCR, através de cultura, ele é feito através da coleta de swab. O que é um swab? Ele é um cotonete, que ele tem uma haste alongada, grande, um cotonete grande, que ele é introduzido e é coletado para um exame laboratorial de cadeia de polimerase. O que é isso? É a avaliação do RNA, do DNA desse vírus. A gente tem aqui uma imagem do trânsito de um paciente suspeito ou confirmado. Então, um teste positivo para a Covid-19 e um teste negativo. O teste negativo não descarta a doença. Lembra aquilo que a gente falou anteriormente? O teste negativo, ele só nos diz que naquela coleta não tinha vírus presente. Não diz que o paciente não está com a doença, ele só diz que naquela coleta não tinha vírus presente. Pode ser que a carga viral esteja diminuída dentro daquele paciente ou que aquela coleta não foi efetiva o suficiente. É uma coleta difícil de se fazer? Porque a maioria dos pacientes vão estar acordados. Imagina o que tem uma imagem mais lá na frente que eu vou mostrar para vocês. Imagina o que é você colocar um cotonete, que tem a ponta de um cotonete com uma haste desse tamanho, que vai enfiar na sua garganta até atingir a tonsila. Isso sem tocar a língua. Todo mundo tem reflexo de vômito, isso é o normal. Né? Então é uma coleta difícil, porque no reflexo de vômito você levanta a língua. Se a língua tocar nesse cotonete, você já perde essa amostra, porque já tem saliva ali presente. E a saliva ela tem enzimas que são capazes de destruir, enfim,
uma série de células. Então, essa coleta já está comprometida. E além do mais, quando essa coleta é feita, ela precisa ser armazenada numa solução salina e ser armazenada no local resfriado. Se houver qualquer problema nesse trâmite de coleta, armazenamento, a coleta também vai estar prejudicada. Então, não necessariamente um teste negativo exclui o paciente a ter a doença. Por isso que tem hoje a incógnita e a confusão das pessoas de dizer todo mundo que morre hoje coloca-se como Covid. Porque todo mundo que morre com sintomas gripais precisa ser interrogado com Covid-19. Porque não necessariamente o teste dando negativo, esse paciente não tem a doença. Caso o teste inicial apresente resultado negativo e haja suspeita de Covid, deve-se considerar testar novamente, com amostra de múltiplos locais do trato respiratório. Então, a gente vai fazer coleta nasofaríngea, coleta de secreção de muco oral. Se esse paciente já estiver entubado, coleta de secreção pulmonar através de aspiração de sistema fechado, que a gente vai ver mais lá na frente. Enfim, múltiplas coletas para ver a possibilidade de identificação desse vírus. Olha aqui a imagem que não sei se a gente consegue visualizar de uma forma nítida, mas é um cotonete extenso que ele vai atingir até as tonsilas. O que são as tonsilas? As amígdalas. Aqui, a gente, obviamente, sem tocar as tonsilas, mas ele vai pegar um esfregaço. Então, a gente tem que esfregar esse cotonete nessa região. Suave nasal, e aí a gente coloca na região nasal, e o suave oral até as tonsilas. Aqui fica um pouco mais nítido a gente ver. Esse aqui é o suave nasal. Ele vai atingir até a parede aqui interna do canto da região nasofaríngea, tá? Aí a atenção que a gente precisa retomar em relação a isso aqui. Evitar hiperidratação, né? Para não correr o risco de broncoaspiração e o paciente encharcar e ter uma insuficiência renal. Ventilação mecânica precoce. Por que ventilação mecânica precoce? Todo paciente que apresentar queda no nível de saturação de oxigênio, esse paciente obrigatoriamente, e desconforto respiratório, ele precisa ser entubado. Em condições normais, a gente precisa relembrar quando é que o paciente precisa de intubação, né? Glasgow menor que 8, esse paciente vai ser entubado. Lesão neurológica, ele precisa preservar a oxigenação, então ele vai ser entubado. Uso de musculatura acessória, para esse paciente não fadigar futuramente, esse paciente vai ser entubado para garantir a oxigenação desse paciente. Nos casos de Covid, é a mesma forma, a gente tem que preservar esse pulmão, para que esse pulmão não sofra mais do que ele já está sofrendo. Então, a intubação precoce. Então, o paciente apresentou queda da saturação e desconforto respiratório, ele vai ser intubado, tá? E isso é que nos traz aquela problemática de não ter respiradores suficientes para todo mundo que precise. Porque imagine que todo mundo que está consciente, verbalizando, porém está apresentando queda do nível de saturação de oxigênio e uso da musculatura acessória com desconforto, esse paciente precisa ser intubado. Imagine como é isso, se todo mundo apresentando isso, todo mundo precisando de um respirador, né? Evitar VNI e máscara de oxigênio. Isso é importantíssimo para o profissional de saúde saber que está na linha de frente. Como é que a gente consegue perceber essa questão? Primeiro que a gente precisa entender em relação à transmissibilidade e relembrar. O Covid ele é transmitido através de gotículas. Quando eu estou falando aqui, eu estou emitindo gotículas. Essas gotículas, elas pesam e caem, né, nas superfícies, elas são pesadas. Diferente de aerossóis. Os aerossóis, eles são partículas muito menores. Então, eles ficam suspensos no ar. Esses aerossóis, eles são produzidos através de força de pressão, né? Então, óbvio que a gente produz aerossol, mas no caso da transmissibilidade da doença, ela é através de gotículas. Quando é que a gente vai produzir aerossol no paciente que esteja interno, enfim, em tratamento? Através de oxigenação úmida. O O2 com umidificador, com água lá, que a gente coloca, comumente a gente quando vai preparar um kit de oxigenação para o paciente, a gente coloca o copo com umidificador, com água, né? O seu chicote e a sua máscara para suprir esse paciente com O2 e a gente liga lá no manômetro
e coloca quantos litros por minuto esse paciente vai receber de oxigenação. Nos casos de Covid, são proibidos o uso de umidificadores e de substâncias ou de mecanismos que produzam aerossóis. Por quê? Quando eu estou com um paciente que ele vai produzir aerossol, eu estou colocando no ambiente partículas que vão ficar suspensas. Então, olha como seria a taxa de transmissibilidade, até para nós profissionais de saúde que estamos lidando com esse paciente. Porque essas partículas vão ficar no ambiente, suspensas. Se já está sendo difícil ter um contingenciamento de uma doença que ela fica depositada em superfície, mesa, cadeira, maçaneta, imagine se ela ficar suspensa no ar por diversas horas, vários dias. Complicado. Então, a gente tem que evitar que esse paciente produza aerossol. Como é que a gente evita isso? Não pode ser usado VNI nesse paciente. A ventilação não invasiva não é uma opção. Por isso que quando o paciente entra em desconforto respiratório, ele tem que ser entubado de imediato, porque ele não pode fazer nebulização, entrar com oxigênio úmido, o oxigênio vai ser seco através de cateter nasal, não pode ser através de máscara, por conta do oxigênio seco, e não pode utilizar a ventilação não invasiva. Então, ele obrigatoriamente vai ter que ser entubado. E ele não pode ambusar. A gente tem um ambu aqui, esse termo ambusar, por isso que eu coloquei ele entre aspas, porque ele não existe, né? A gente tem um ambu aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma bolsa válvula, aqui está sem a válvula, né, de suprimento de O2, eu vou montar para vocês. Mas o que é que a gente fala sobre o termo ambusar? É quando a gente fornece oxigênio para esse paciente. Vejam que aqui a gente vai estar acoplado, mas já na frente eu vou mostrar para vocês como é diferente o sistema de fornecer esse oxigênio para o paciente através da bolsa válvula máscara, o ambu, vulgo ambu. Para o paciente é diferente, porque a gente vai ter mecanismos que vão entrar aqui antes de entrar no tubo do paciente ou entrar na máscara, tá? Para ventilar. Então, como é que a gente ventila esse paciente? Não é assim? Quando eu faço isso, percebam o ruído. Eu estou produzindo pressão e essa pressão está sendo jogada no ambiente e eu estou produzindo aerossol. Então, para o paciente que vai ser entubado e precisa de oxigenação prévia, porque todo paciente que é entubado ele precisa ter uma oxigenação prévia a 100%. A gente vai acoplar a máscara aqui, a gente vai colocar, posicionar no paciente, ele vai ligar no oxigênio e a gente vai deixar lá. O oxigênio a 100%. A gente não pode ventilar esse paciente, tá? E essa ventilação obrigatoriamente tem que ser protetora. Como é que a gente faz uma ventilação protetora? É o uso do sistema fechado. O que é um sistema fechado? Não sei se todo mundo teve a oportunidade já de ver ou de presenciar, até mesmo na prática, o uso de um traquequé. Traquequé é marca, viu, gente? O nome disso aqui que a gente tem, desse mecanismo, é o sistema de aspiração de via aérea superior, ou, enfim, via aérea profunda, fechado, onde a gente faz a aspiração e ele fica dentro de um sistema fechado de uma máscara e de uma bolsa protetora para fazer essa coleta. Ela vai estar dentro do ambu e ela vai estar inserida no tubo, no circuito do ventilador, para proteger isso aí. A gente tem um vídeo, eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é o traquequé, ou o sistema de aspiração fechado, tá? Que ele vai estar conectado. A gente tem aqui ramo que pode ser INS ou ramo EIS, tá? O Y, o filtro, que obrigatoriamente o filtro bactericida tem que ser utilizado, o filtro EPA, o traquequé, que é isso aqui, ó, sistema fechado, e o tubo propriamente, tá? As estratégias da ventilação, como eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem um ambu com a bolsa válvula, né? A bolsa, válvula, né? E aqui a máscara. Bolsa, válvula e aqui a máscara. Ele vai estar ligado no oxigênio, certo? Com o chicote. E a gente vai deixar essa bolsa inflar por completo, deixar ela toda cheia, acoplar a máscara e posicionar no paciente. No popular topado, a 100 litros, né? E a gente vai deixar esse paciente lá ventilando, tá? Essa pré-oxigenação que antecipa a intubação, certo? Tá aqui mais nítido como é o traquequé, que é o sistema fechado que a gente vai acoplar, tanto no ambu quanto no tubo para intubação, certo?
Aqui ele é conectado no Y no ambu e no sistema de ventilação. Aqui ele tem esse sacozinho junto com a sonda, que é para fazer a expiração, caso seja necessário, e aqui o clamp. Aqui a gente tem deixa eu passar na próxima. Um leito de UTI, que a gente precisa entender essa organização em relação ao leito, né? Qual a importância, principalmente quando a gente fala sobre um paciente COVID, né? Uma cama que seja automatizada. Pode ser uma cama de grade comum? Não. Óbvio que em situações que a gente não tem uma cama automatizada, o único jeito é utilizar uma cama comum mesmo. Mas por que a importância de uma cama automatizada? Porque boa parte desses pacientes, eles vão, mesmo entubados, eles vão ter gravidade e colapso no pulmão. Já falei com vocês isso anteriormente. E uma das estratégias que a fisioterapia utiliza, que as equipes de unidade intensiva utilizam para pacientes que desenvolvem SARA, que a gente já falou anteriormente, e que desenvolvem situações onde o pulmão entra em colapso, é o pronar. Né? O que é o pronar? É simplesmente colocar esse paciente, é uma articulação difícil, porque imagine que esse paciente vai estar com acesso, vai estar ligado à bomba de infusão com medicação, vai estar ligado a um respirador, vai ter uma sonda provavelmente enteral ou gástrica, uma sonda vesical. Esse paciente vai ser em bloco, na maioria das vezes, modificado sua posição para a posição prona, que é de barriga para baixo, para que o pulmão seja descomprimido e ele consiga fazer o processo de insuflar e desinsuflar de uma forma mais eficiente. Então, vai ser feita a pronação. Por isso, é muito mais fácil numa cama automatizada do que uma cama comum para fazer isso em bloco, tá? O paciente cheio de paramentação. Então, a gente tem no leito de UTI uma cama automatizada, uma rede de gases, que a gente tem ar comprimido, oxigênio, uma rede aqui de elétrica, né? Porque a gente tem, obviamente, muitos equipamentos a ligar. Um monitor cardíaco, que a gente consegue, nas modulações, pressão não invasiva, pressão arterial não invasiva, saturação de oxigênio, batimento cardíaco, enfim. Através das modulações do monitor. Um ventilador mecânico, para quem nunca viu, isso é um tipo de ventilador mecânico, tá? Eu acho que esse é uma Q, mas enfim, é marca. Com o seu circuito, certo? As bombas de infusão, para infusão de medicação e dieta. Obviamente, obrigatoriamente, um dispensador de álcool gel. Uma mesa de maio, uma mesazinha para suporte. Uma poltrona, ela aqui fica para o profissional, porque o paciente não pode ter acompanhante. Então, ele fica para o profissional que vai ficar exclusivo com ele, paramentado. Aqui a gente tem, nessa condição dessa UTI, nós temos uma janela, né, de visualização, porque o profissional também pode ficar do lado de fora, caso ele não esteja com a paramentação completa, visualizando o paciente, tá? Mais um respirador, acho que esse é um Inter 5, se eu não me engano. Enfim, com o seu circuito, certo? Ramo-ins, ramo-ex, e aqui toda a montagem necessária. Se a gente tiver a oportunidade mais lá na frente, a gente pode fazer algo montando um respirador para que vocês consigam visualizar e entender. E a equipe assistencial, a gente vai ver agora, nós profissionais, como é que a gente tem que atuar diante do Covid, tá? Equipe preferencialmente exclusiva e dedicada, deverá permanecer em área separada, em área de isolamento. É uma área separada do resto do hospital, tá? Evitar contato com outros profissionais envolvidos no cuidado de outros pacientes. Então, os pacientes de Covid precisam ficar numa aula só para Covid. E os profissionais de Covid são profissionais só para a área do Covid, tá? Eles não podem transitar no hospital, eles não podem ter contato com outros profissionais do hospital. Preferencialmente, o atendimento é 1 para 1. O que isso quer dizer? É um profissional para um paciente, tá? Então, um técnico para um paciente. Enquanto é improvável que tal fato seja possível, essa situação da contingência. Porque, infelizmente, a depender da situação, como essa última semana, para quem está na linha de frente, conseguiu perceber que os números vêm aumentando de uma forma drástica, e isso, consequentemente, está relacionado à questão do isolamento social, que foi afrouxado, né? Então, muita gente já voltou a trabalhar, né? A gente tem um aumento significativo, né? E temos instituições que tinham cerca de uma semana atrás, cerca de 8, 9 pacientes, hoje já tem 22, 25 pacientes, enfim, casos suspeitos e confirmados.
Nós temos um grande número de aumento de óbitos, né? A gente vê aí para o que está sendo noticiado. Então, isso correlacionalmente está correlacionado, na verdade, com esse afrouxamento dos isolamentos. Isso não é Maceió, não é Alagoas, é Brasil, né? Porque as coisas precisam também andar, as pessoas, infelizmente, precisam sobreviver, precisam trabalhar. Então, as coisas realmente precisam ter um certo leque, né, de afrouxamento em relação a isso. O que importa é que as pessoas tenham a consciência dos cuidados para não acometer as transmissibilidades. Então, lavagem básica das mãos, não levar as mãos ao rosto, a política e a ética que a gente fala hoje em dia em relação a problemas respiratórios. Então, se tossir, se espirrar, usar sempre o cotovelo, não levar as mãos à boca. Enfim, isso que a gente já sabe, denotado pela mídia e pelos profissionais. Na impossibilidade desse assistência 1 para 1, a gente vai aderir às medidas de precaução, né, de transmissão. Então, sempre, ao se paramentar e ao retirar a paramentação, sempre lavagem básica das mãos, o uso do álcool gel, o uso correto dos EPIs, a retirada correta dos EPIs, que a gente vai fazer aqui. E essa etiqueta de como, sempre pensando, eu sempre costumo dizer, se a gente pensar, a gente não vai fazer. Por quê? A gente entra no mecanismo, para quem já trabalha, no mecanismo bem no mecânico mesmo. Então, eu rasgo a minha máscara aqui, eu puxo minha touca aqui, eu rasgo o capote pela frente e a gente precisa pensar. A gente está lidando com um patógeno, que é o Covid, que é de alta transmissibilidade e de alta letalidade, porque muita gente já morreu. Então, a gente precisa pensar ao retirar esses EPIs, pensar ao colocar esses EPIs, pensar quando estiver trabalhando, né? Para a gente não manusear os equipamentos com luva, para diminuir essa transmissão, até para nos proteger e proteger a nossa família, porque a gente leva para dentro de casa. Então, retirar a roupa pessoal e usar apenas a disponibilizada pela instituição. Então, o que é preconizado hoje? A farda não é utilizada. Então, se a gente tem aquelas fardinhas da instituição, se a gente tem, mesmo que seja ela permanente do hospital, que a gente só utilize ela dentro do hospital, que ela fique lá, hoje não é utilizável. Por quê? Porque a lavagem dessa roupa é importante. Então, hoje, a gente usa kit de entrada, que é aqueles pijaminhas de centro cirúrgico e de UTI. Todo mundo da área Covid usa aquele pijaminha por baixo para não ter que utilizar uma roupa sua ou uma farda sua que você vai ter que levar para casa para lavar. Essa roupa fica na instituição e ela é lavada através de uma lavagem hospitalar, óbvio, com produtos hospitalares, né, para patógenos, para poder fazer essa desinfecção dessa roupa, tá? Como também do sapato, que o sapato precisa ser lavável, né? A gente sempre orienta. Qual é a recomendação hoje que a gente está lidando? Bolsa, o mínimo possível tem que ser levado para a instituição. Então, a gente não vai levar bolsa, sacola, sacolinha. Não, a gente vai levar o mínimo possível. O que é que a gente recomenda? Aquelas sacolas de feira, que são aquelas sacolas grandes que a gente vende no supermercado, que a gente leva produtos para não utilizar sacola de plástico, que elas são laváveis e são de plástico endurecido. Então, essas sacolas, porque elas são fáceis de jogar na máquina para lavar e são fáceis de passar, de lavar na mão até, com uma bucha ou enfim, com escova. Então, uma sacola como aquela com o necessário. Então, telefone, carregador, caneta, seu carimbo, dinheiro, enfim. O essencial nessa bolsa. O sapato lavável e ele precisa permanecer na instituição e ser higienizado após a cada uso, né? E quando chegar em casa com a sua bolsa, ela precisa ser higienizada, né? E você também. Na verdade, o profissional, ele vai tomar banho dentro da instituição. O que é preconizado hoje? O profissional, quando ele chega na unidade, ele toma banho, veste o seu kit de entrada, que é aquela roupinha do pijaminha, se paramenta. Na saída, ele tira a paramentação, tira a roupa e deixa na instituição e toma um banho. Ele já sai de banho tomado da instituição, tá? Para não ter que entrar em casa para poder tomar banho. Garantir o fornecimento de refeições e bebida para os profissionais em área separada. Então, o profissional que está na área Covid, ele não vai para o refeitório. Ele vai para um ambiente específico para profissionais do Covid, para que ele não tenha contato com outros profissionais dessa mesma instituição. As precauções. A imagem cobriu um pouquinho, mas a gente fala de uma forma esclarecedora aqui o que está no slide. As precauções por gotículas. Então, a gente precisa saber que gotícula é pesada, como eu já falei anteriormente, e ela cai. Então, ela não é o aerossol que fica no ambiente. Qual é a precaução utilizada para gotícula? Máscara comum, que é a máscara cirúrgica. Essa máscara aqui.
Máscara cirúrgica comum, tá? Na escassez, aí a gente vai mais lá na frente em relação à utilização de N95, tá? A N95, ela é utilizada em aerossóis. Quando esse paciente está entubado, quando a gente precisa fazer uma aspiração de via aérea superior, quando esse paciente precisa de um contato muito mais próximo do rosto, então a gente utiliza a máscara N95 ou a PFF2, que é essa daqui, que a gente vai abrir e eu vou paramentar mais lá na frente para vocês. Ela pode ser usada com a viseira e utilizada para procedimento que abordem a via aérea, né? Então, todo procedimento de abordagem de via aérea superior ou via aérea profunda, ele precisa da utilização da máscara N95, certo? E ela tem que ser descartada após o uso. Então, se eu vou entrar em contato, o paciente está entubado, é um paciente de UTI, vou fazer procedimento nele, eu coloco a minha máscara N95 e esse paciente precisa trocar tubo, ou ele vai ser entubado naquele momento, o risco de produção de aerossol é grande, essa máscara não pode ser guardada, ela tem que ser dispensada, tá? Ela deverá ser utilizada em todos os procedimentos com contato respiratório desse paciente. Então, Mayara, eu tô com um paciente com Covid, eu vou administrar uma medicação, esse paciente está estável, está internado, ele está respirando em ar ambiente, ou então ele está com catéter nasal. Eu vou fazer uma medicação. Qual é a máscara que eu utilizo? Cirúrgica comum. Eu não vou fazer nenhum procedimento que gere aerossol, que gere gotículas ou de proximidade de fala desse paciente. Lembrando que o paciente suspeito ou confirmado, ele precisa estar com máscara cirúrgica. A partir do momento que esse paciente entra na unidade e ele é dito como suspeito, ele também vai estar isolado. Ele vai estar com máscara cirúrgica e ele vai estar em isolamento. Então, todos os profissionais ao redor dele vão estar paramentados. E ele também. Então, eu vou só fazer uma medicação, máscara cirúrgica. Eu vou aspirar esse paciente, N95. Eu vou auxiliar o enfermeiro e o médico na intubação, N95, tá? E agora a gente vai falar sobre as precauções em relação ao isolamento por aerossóis. A gente falou por gotículas e agora a gente vai falar sobre os aerossóis. Os aerossóis, eles são partículas menores, a gente já falou disso anteriormente, né? As gotículas pesam e caem no ambiente e os aerossóis ficam suspensos no ar. E aí, nós temos a necessidade do uso da N95 ou da PFF2, que são essas máscaras daqui, tá certo? Elas, em relação às gotículas suspensas no ar, elas ficam por longos períodos de tempo e quando elas inaladas podem penetrar mais profundamente do que as gotículas. A gente vive hoje numa situação alarmante em relação aos EPIs, porque não tem EPIs suficiente para o mundo inteiro, que todo mundo tem que entrar com máscara. E os profissionais de saúde hoje são a linha de frente e são os que têm que estar protegidos, porque se a gente se contaminar, a gente vai ficar isolado, afastado do ambiente hospitalar, não vai prestar assistência, pode levar para nossas casas. As pessoas vão ser cuidadas por quem, se os profissionais adoecerem, né? Então, a gente precisa o uso correto da paramentação. Mais importante do que se paramentar é se desparamentar, né? Saber se desparamentar. E em relação a isso, o cuidado com o uso da N95. Por conta dessa escassez, a gente hoje em dia já foi instituído pela Anvisa e pelos órgãos regulamentadores o armazenamento da N95 ou da PFF2. Hoje em dia a gente tem orientado esse armazenamento em sacos de pão, obviamente que sempre preservando e avaliando, né, essa máscara. A gente não pode dizer, N95 PFF2 vai durar 15 dias, a gente pode armazenar por 7 dias, por 12 dias. Esse tempo de armazenamento, ele precisa ser avaliado diariamente, sempre após o uso, a partir da avaliação externa dessa máscara, certo? E sempre considerando que se for feito algum procedimento com o paciente, a utilização da máscara, esse procedimento for gerador de aerossol, for a utilização de uma intubação, vamos supor, um acesso que o profissional fique em contato direto com esse paciente, próximo de via aérea superior ou via aérea profunda, essa máscara precisa ser jogada no lixo destinado, né, no infectado. Se não, essa máscara pode ser armazenada. E hoje a recomendação a gente tem armazenamento em papel de pão e tem um videozinho rolando que é o armazenamento de um depósitozinho descartável, onde a gente encaixa o depósito
aqui na frente da máscara, tira os elásticos e essa máscara fica armazenada nesse depósito, tá? Alguns procedimentos realizados em pacientes suspeitos ou confirmados de COVID pelo novo coronavírus pode gerar aerossóis, como, por exemplo, a intubação ou aspiração traqueal, que é aquilo que a gente já conversou anteriormente em relação ao técnico de enfermagem. Ele pode auxiliar o enfermeiro e o médico na intubação, como pode auxiliar o fisioterapeuta e o enfermeiro na hora da aspiração traqueal. Lembrando que a aspiração traqueal vai ser sistema fechado, tá? Utilizando o traquequé, que é aquele que eu mostrei nos slides anteriores, tá? A ventilação mecânica não invasiva, que lembrando que ventilação mecânica não invasiva não é recomendado nos casos de COVID para que não seja gerado aerossóis. Em ressuscitação cardiopulmonar, a ventilação manual antes da intubação, que não é utilizada, não é recomendada. Lembra-se que eu mostrei aqui a bolsa, a válvula máscara, sem bolsa. Que a gente deixa a válvula aqui acoplada, a bolsa aqui acoplada, deixa ela encher por completo. Essa máscara vai ser posicionada no paciente e a gente não vai ventilar. A gente vai deixar esse O2 fornecido para o paciente, certo? Sem ventilar. Para esses casos, as precauções para as gotículas devem ser substituídas pelas precauções por aerossóis. Então, todas as vezes que a gente estiver com a máscara cirúrgica comum, na prestação do cuidado desse paciente, e esse paciente administrar uma medicação, máscara cirúrgica, a partir do momento que esse paciente agravou, precisa ser entubado, eu vou utilizar a N95 e ela vai ser descartada. Eu vou estar próximo desse paciente quando ele estiver no procedimento de intubação, porém eu não vou participar ativamente. Eu vou estar com a N95, vou retirá-la e vou armazená-la, sempre avaliando a situação externa dessa máscara, ok? Então, todas as vezes a gente tem que sair das precauções por gotículas e passar para as precauções por aerossóis. Isso até agora a gente só falou sobre EPI de via aérea, né, da parte superior, a gente não falou sobre capote, tá? E a gente vai começar aqui a dar continuidade àquela aula anterior que a gente falou sobre Covid, né? Deu um resumo sobre o que é a doença, sobre como essa doença se transmite, de como nós profissionais de saúde temos que lidar com pacientes em casos suspeitos, em caso confirmado. E a gente vai dar continuidade para o que eu considero como fundamental, que é a paramentação e a desparamentação, certo? Por que fundamental? Porque é quando a gente vai criar a barreira protetora daquele paciente que pode estar transmitindo a doença para a gente, certo? E o que é importante nisso aqui ainda a gente saber? Eu sempre costumo dizer nas palestras, nos treinamentos e no dia a dia com a minha equipe. O que é mais importante para a gente é saber como retirar a paramentação, muito mais do que a sequência da paramentação. Porque quando a gente já entrou em contato com aquele paciente suspeito ou contaminado, eu já vou estar, teoricamente, na prática, contaminado, com o EPI contaminado pelaquele vírus, pelaquele bacilo, pelaquela bactéria, enfim. No caso do Covid, pelo vírus. Então, é muito mais importante que a gente saiba como retirar esse EPI para que a gente não se contamine do que a sequência da paramentação, tá? Óbvio que a gente precisa seguir uma sequência para que a gente memorize e que a gente tenha uma sequência e não esqueça nenhum EPI para ser utilizado. Hoje é orientado nas instituições que seja colocado no ambiente de paramentação, porque a gente sabe que os leitos destinados à Covid são leitos separados dos demais leitos do hospital. Então, além de ter um banheiro privativo, onde o profissional vai entrar, tomar o seu banho para poder se paramentar, ele precisa de uma área para se paramentar como essa, reservada só para paramentação e desparamentação. Então, para isso, o profissional toma o seu banho, entra nessa área e ele vai ter um demonstrativo de sequência, né? Nas instituições que têm essa possibilidade, o ideal é que tenha um avaliador. O que o avaliador vai fazer? Uma pessoa que vai ficar de frente ao profissional que está se paramentando e vai supervisionar e fazer um checklist. Ele vai estar com uma folha dizendo qual é os EPIs e ele vai ticar, dar o ok naquele EPI que está sendo colocado. Esse é o ideal, mas a gente sabe que em relação à pandemia, em relação à rede hospitalar e estrutural de saúde, a gente não tem um profissional para ficar exclusivo para ficar olhando qual é o EPI que você vai colocar ou não. Então, o recomendado é que a gente tenha um local visível, amplo e bem explícito
qual é a sequência dessa paramentação, para que a gente não esqueça quais são os materiais a serem utilizados. Então, o mais importante disso, aqui a gente tem os EPIs e tem a sequência, a gente vai fazer a paramentação daquele profissional que vai entrar em contato com o paciente e entrar em contato com a paramentação e a precaução por aerossol com o uso da N95, tá? No início de tudo, a gente precisa entender que a cada etapa a gente precisa fazer a higienização das mãos, ou a fricção com água e sabão, ou a fricção com álcool gel, tá? No início de tudo, a gente vai lavar as mãos na técnica correta. Aqui a gente não tem a possibilidade em relação à câmera para poder ir para a pia para fazer a lavagem das mãos, a gente vai fazer com o álcool gel, que é o imprescindível, né? Enfim, e é o mais fácil de se utilizar. Primeiro, a retirada dos EPIs, tá? Vocês já viram que eu já estou sem brincos, tirei os adornos, tá? Não tem relógio, não tem aliança, não tem o anel, retirada dos EPIs, e isso precisa fazer do momento que você entra no hospital, tá? Porque a gente pega elevador, a gente entra em contato, óbvio que a gente tem a política agora da não utilização das mãos, né? Tudo com os cotovelos, no cotovelo no elevador, no cotovelo para abrir a porta, mas é importante. Então, vamos iniciar a paramentação. A gente inicia com a fricção com álcool gel, que é a mesma sequência da lavagem das mãos. Então, palma a palma. Quanto tempo isso tem que durar? No mínimo 10 segundos, tá? Palma, dorso. Interdigitais. E a gente inclui o polegar nisso. Ponta dos dedos. E eu posso fazer essa sequência, como essa. Acredito que todo mundo que esteja assistindo a aula vai saber o que eu estou dizendo e vai relembrar lá dos fundamentos, né? Punhos. Quando a gente fez as interdigitais, a gente já fez as unhas, né? E é importante dizer que não custa nada a gente estender isso para os braços. Aqui eu estou impossibilitada pela roupa, enfim. Mas estender isso para os braços. E aí eu iniciei essa higienização da mão. Eu vou iniciar com a máscara N95, tá? É bom, cabe ressaltar para quem usa óculos, certo? Para quem usa óculos, é sempre importante. Eu, toda vez que eu vou fazer qualquer procedimento técnico, eu sempre coloco um microporezinho envolto dessa região aqui do óculos para prender ele na testa, para não correr o risco dele cair, tá? E como a gente vai usar um óculos secundário, uma viseira, se esse óculos, na hora do procedimento, cair, a gente, paramentado, a gente não tem como colocar a mão no rosto, né? Para poder colocar o óculos no lugar, tá? Então, vamos colocar a máscara. Ela tem uma demonstrativa, assim, que deixa mais durinho, é onde vai ficar o nariz, tá? Esse elástico vai ficar aqui acima da orelha. E a gente vai fixar ele aqui no nariz, tá? Levanta o óculos, coloca ele aqui, ajeita ele, adapta no rosto. Lembrando que a máscara, ela pode, obviamente, a quantidade de vezes que você usa e pelo tempo de uso do plantão, ela pode ferir essa região. Existem hoje já no mercado, até nas farmácias, uns hidrocolóides, uns protetores, como se fosse um band-aid mais fofinho, que a gente utiliza nessa região para proteger o rosto, tá? Aí a gente utiliza a máscara, fixa ela aqui e a gente vai fazer o teste de vedagem. Como é que eu faço o teste de vedagem? Eu vou sugar, aspirar. Viram aqui? Eu vou virar aqui na lateral para vocês verem que a máscara vai entrar, tá? Essa região lateral da máscara, ela vai entrar, ó. Conseguiram visualizar? A máscara entra. Aí eu consigo perceber que a máscara está bem acoplada, tá? Está bem acoplada. Aí o que é que eu vou fazer para proteger a minha N95 contra... Entendam que essa máscara inicial, ela é a proteção para as gotículas, tá? E isso não cabe profissional botar a máscara abaixo do queixo, porque está com proximidade da boca, manusear essa máscara com a mão. A gente tá vendo aí na rua, todo mundo tá usando essas PFF2, é todo mundo a pegar na máscara, porque sua mão tá contaminada. A máscara provavelmente também vai estar, tá? Então, para proteger, a gente coloca uma máscara cirúrgica em cima, tá? E aí eu vou colocar o meu gorro, certo? Existem sequências em que o gorro é antes da máscara. Mas a gente consegue perceber que se a gente colocar o gorro agora, a gente vai proteger os elásticos
da máscara, que a gente possivelmente vai guardar depois, tá? Como a gente viu lá na outra aula. Eu coloco aqui, ó, sempre por cima da orelha, certo? E agora eu vou colocar o óculos. Para quem faz essa paramentação da primeira vez, você vai começar a se sentir meio sufocado, mas isso é normal, a gente vai se adaptando, porque o ser humano é adaptável, a gente consegue se adaptar com tudo, tá? Aí eu vou lateralizar. A entrada do óculos tem que ser por baixo da máscara, tá, gente? E ele fica em cima do meu óculos mesmo. Aí eu me certifico aqui, ó. Perceba que a touca tá cobrindo os elásticos, cobrindo a orelha, tá? E tá cobrindo a entrada do óculos, certo? E nos casos que precisarem, eu vou colocar a viseira. A viseira, ela é utilizada para proteger o meu óculos e a minha máscara, tá? Existem viseiras que são ajustáveis aqui. Então, essa não é ajustável, a gente coloca a viseira aqui, tá? E vamos para o capote. O capote não é estéreo, a gente não vai fazer procedimento estéreo, então a gente pode pegar ele e abrir de qualquer forma, tá? Não ter necessidade do risco de se contaminar. Qual é o cuidado que eu tenho em relação ao capote? Esse capote aqui, ele tem um adesivo para fixar. Vocês estão vendo aqui? Existem os capotes que aqui em cima ele também é uma fita. A gente precisa ter o cuidado de quando colocar de uma forma fácil, para que o nó, o laço, na verdade tem que ser um laço, para que ele não se desfaça de uma forma difícil, porque a gente vai se desparamentar e o risco de chicotear e de se contaminar é grande, tá? Então a gente vai passar aqui e fazer um laço, tá? Para ficar fácil de tirar. E aí eu vou para as luvas. São 2 pares de luva, tá? Por que, Mayara, são 2 pares de luva? Porque eu preciso retirar o meu EPI com um par de luva. Então, o primeiro par vai estar contaminado porque vai entrar em contato com o paciente. E o segundo par de luva, eu vou retirar o meu EPI. E essa luva não está contaminada. Se atentando que a luva tem que estar por cima do capote, tá? Estou de luva, ok. Agora a gente vai fazer o processo de desparamentação, que é o mais importante porque a gente entrou em contato com o paciente e está com os EPIs contaminados, tá? A gente tem umas técnicas em relação à retirada da primeira luva que está contaminada, tá? O que é importante? A gente não tirar a luva de qualquer jeito, para que não corra o risco dela chicotear e ela respingar o micro-organismo no ambiente. Então, a gente tem essa técnica onde a gente pega o dedo mindinho, gira o outro dedo mindinho, gira, tendo o cuidado de não pegar na segunda luva que está limpa, tá? Ó, perceberam? Eu giro e eu vou retirar a luva. Ela já sai pelo avesso e já sai junta. Estão vendo? Pelo avesso, certo? E eu desprezo. Essa minha luva aqui está limpa, concordam comigo? Então, eu vou retirar os EPIs, certo? Qual EPI que eu retiro primeiro? Vamos pensando. Eu estou em contato com um paciente. O que é que eu tenho de EPI que a gente pode ser retirado no momento que a gente está dentro do quarto do paciente? Lembrando que todos os EPIs são retirados dentro do ambiente do quarto do paciente, certo? Seja ele UTI, seja ele em quarto privativo. Eu vou retirar ele dentro do quarto do paciente, certo? Eu vou retirar o meu capote, pegando sempre pela parte interna, tá?
Vou desvencilhar aqui o nó. O nó não, o laço, né? Desvencilho o laço. Pego na parte externa e retiro o meu capote. Trago ele o mais próximo do braço. Quando eu chegar com ele mais próximo do braço, eu pego ele aqui, ó. 1, 2, retirei meu capote, certo? Vou deixar o meu capote contaminado no lixo contaminado, que é o saco leitoso branco, que ele é destinado para lixo contaminado, certo? Retiro a minha viseira. Retiro o meu óculos, certo? Concordam que aqui nós estamos protegidos, não é isso? Retiro a minha primeira luva. Higienização das mãos com álcool. E eu vou retirar a máscara cirúrgica, sempre pelo elástico, tá? Nunca pega na parte da frente da máscara, porque é a parte que está contaminada. Eu vou desprezar a minha máscara cirúrgica no saco leitoso. Faço a fricção novamente com álcool gel. A cada retirada de EPI, a gente tem que fazer a fricção com álcool gel, tá? E agora eu vou retirar a touca. A touca, ela precisa ser retirada. Essa é a técnica, eu vou recolocar para a gente poder visualizar, porque eu não detalhei de forma devagar para vocês conseguissem visualizar, tá? A touca, ela pode ser retirada pela parte posterior, pegando na ponta, e ela retirar assim, certo? Ou eu posso retirar a minha touca dessa forma. Eu vou por aqui por dentro. Vejam que eu estou pegando por dentro. E retiro a minha touca, tá? Desprezo a touca. Fricção com álcool gel. Ou lavagem das mãos, tá? E vou retirar a N95. Lembram-se que na aula anterior eu mencionei a vocês que a gente poderia guardar a N95, tá? Como é que eu faço hoje? Tem umas recomendações do uso de um potezinho descartável, tá? Desses de Tupperware, para não dizer marca, mas já dizendo. Enfim, desses potezinhos que a gente coloca o pote aqui na frente da máscara e o elástico vai por cima, pela parte de fora do pote. E a gente fecha a tampa com esse elástico do lado de fora. Depois é só recolocar com a máscara dentro do pote mesmo. A gente aproxima do rosto e passa o elástico por aqui, tá? Não tendo pote, a gente vai retirar a máscara. E já deu para perceber que eu suei um pouco, né? A gente desidrata um pouquinho com esses EPIs. E vai armazenar essa máscara num papel de pão, ou saco de pão, popularmente chamado, né? No saquinho de pão, certo? E eu acabei de colocar, viu que eu acabei de errar? Acabei de colocar a mão aqui no rosto, depois de retirar a minha máscara. E o que é que a gente faz em relação à retirada dos EPIs e colocação dos EPIs? A fricção com álcool gel, lavagem básica das mãos, para poder me destinar no local do banho e tomar o meu banho. Não levar a mão ao rosto, tá? Vejam que isso ainda a gente precisa pensar quando vai fazer o passo a passo para que a gente não erre, tá? Todos esses, a não ser a máscara que vai ser resguardada, todos os outros EPIs serão dispensados num saco leitoso, que é responsável pelo lixo contaminado, tá? E isso aí vai ser encaminhado para a área suja. Em relação ao banho, a gente vai tirar o próprio pé, né? Enfim, vai tomar o banho, tirar a nossa roupa, que vai ser também destinado num saco próprio para a lavanderia, com etiquetado, dizendo que é uma roupa contaminada, e a gente vai tomar o banho. Qual é a orientação em relação ao banho? Primeiro, novamente, lavagem das mãos na técnica correta, iniciar, depois dessa lavagem inicial completa, lavar as mãos e
voltar para lavar o cabelo, antes mesmo de lavar o rosto. Deitar a cabeça e lavar o cabelo com shampoo, enfim, com sabonete, lava o cabelo. Depois disso, você entra como todo no chuveiro. Por que, Mayara, essa orientação? Para que a água que está no seu cabelo, que possa estar contaminada, né? A gente na retirada da touca, essa água não caia na mucosa, olhos, boca e nariz, certo? Para isso aqui, deixa eu me organizar aqui, para a gente não dar continuidade à aula toda descabelada. Mas a gente vai desprezar isso aqui e a gente vai dar continuidade na aula em relação aos EPIs, tá? Deixa eu pegar aqui. Dando continuidade, a gente fez a desparamentação. Uma coisa que é importante que eu preciso ressaltar a vocês e que, como a gente estava desparamentando, eu não iria mostrar para vocês, mas agora eu vou mostrar. Como é que a gente costuma tirar a luva? É de uma forma que a gente, obviamente, prezando pela não contaminação da nossa mão, né? Claro. Mas a gente costuma tirar a luva de uma forma de chicotear, de chicoteamento. E essa retirada da luva não pode acontecer para que a gente não jogue os micro-organismos que entraram, o micro-organismo patógeno do Covid, que a gente entrou em contato com o paciente no ambiente. Então, como é que a gente tira a luva? A gente faz assim, né? Tirando luva de qualquer jeito, né? A gente faz isso. Como é que eu tenho que tirar a luva? Por dentro da minha mão, sem chicotear, tá? Da mesma forma a máscara, por isso que a gente vai retirar pelo elástico, tá? Então, continuando aqui, os EPIs. A máscara N95, ela deve ser reservada para situações de alto risco. Isso a gente considerando que há uma escassez de mercado, né? Vai chegar um momento, se isso perdurar por mais 3, 4 meses, vai chegar um momento que não vai ter EPI. Isso é um fato. E nós como vamos ficar? Não só como profissionais de saúde, mas como população, certo? E diante disso, eu tenho tentei fazer a compra de uma máscara, de uma caixa de máscara, como essa, cirúrgica comum com 50. Essa máscara no mercado está R$4, R$5, tá? Não nos tempos de pandemia de Covid. E eu fui tentar fazer essa compra esses dias com uma pessoa e alguém me mandou o contato dela, enfim. E ela me mandou com uma caixa dessa de 50, tá R$297. Uma caixa de máscara cirúrgica comum, que popularmente, sem pandemia, a gente compra por R$4, hoje está por 297. Levando em consideração que cada profissional, num plantão de 6 horas, utiliza 2 máscaras, né, que a gente orienta que a máscara cirúrgica comum dure 3 horas. Sempre avaliando se ela não estiver úmida, com saliva, enfim, com secreção, né? Mas, normalmente, ela vai durar 3 horas. Então, cada profissional utiliza 2. No plantão noturno, 3 porque tem um descanso. A gente considerando isso, imagine um hospital com 600 colaboradores. Quantas máscaras serão utilizadas? Olha o dinheiro despendido em relação a isso, tá? Então, a gente tem que avaliar aqui. A N95 ela deve ser reservada para situações de alto risco, com grande dissipação de aerossóis. Intubação orotraqueal, aspiração de vias aéreas, reanimação, coisas que a gente já listou acima e a gente está aqui reforçando, tá? A reutilização da N95 ou da PFF2 em caso de baixo estoque. Isso é recomendado, inclusive, pela Anvisa, que foi o que eu comentei com vocês há pouco em relação a guardar num saquinho de pão ou guardar num depósitozinho plástico, tá? A técnica adequada para a retirada deve ser realizada sem tocar na parte da frente da máscara, e sim pelo elástico, tá? Se eu precisar tocar na parte da frente da máscara para retirar, né, como a gente fez aqui, eu preciso anteriormente fazer a higienização das mãos com a fricção com álcool gel, tá? Retirando de trás para frente com elástico e armazenando em saco, caixa de papel ou depósito com saída de ar, que foi o depósitozinho plástico que eu comentei com vocês. Aí a gente tem a utilização da máscara, os EPIs. Se for utilizado para aspiração traqueal, deverá ser descartada em relação à N95. Se for utilizado com viseira, ela pode ser utilizada. Então, a gente utilizou a nossa máscara com viseira. Ela pode ser reutilizada, porque a viseira está protegendo a nossa N95, tá? Ela poderá ser reutilizada, a viseira, e higienizada com água e sabão, realizando a desinfecção com produto padronizado pela instituição a qual vocês trabalham, tá? Para a proteção da N95, deve ser utilizada a viseira ou a face shield. A gente vem aqui nos RNs, essa foto aqui é na China, onde os RNs, após o nascimento, já estavam saindo com a viseirinha para proteção de via aérea, tá? Os aventais, ele está recomendado para o uso de avental de tecido ou descartável, e ele deverá ser lavado separadamente.
O descartável precisará ser descartado após o atendimento, certo? Como a gente fez aqui, que eu joguei o nosso avental no saco determinado para lixo contaminado. E ele deve ser trocado a cada atendimento do paciente, tá? Para a gente não ou contaminar o paciente ou nos contaminar. Tá aqui o avental. Existem situações e instituições que têm os macacões, tá? Aqueles macacões impermeáveis que a gente já viu em algumas fotos na aula anterior, que são utilizados, tá? Eles têm até um protetor de cabeça. Os óculos são de reuso e devem ser higienizados corretamente com o produto, da mesma forma como a viseira. O gorro ou touca, descartáveis, como a gente já sabe, tá? A gente considera aqui que em cenários de pandemia de escassez podem ser utilizados os gorros de pano, aqueles que a gente vê que as meninas costumam usar com estampadinhos, enfim. Mas eles precisam, a cada uso, ser lavado, tá? As máscaras de tecido, elas, em cenário de escassez, elas são recomendadas para a população normal, né? A população que não é profissional de saúde, certo? E aí, mais uma vez, a gente fica bem tendo fé. Agradeço a vocês por estar conosco nessa aula, que foi um resumo sobre o Covid e em como a gente se paramentar e se proteger. Espero que tenhamos outros momentos e que tenha sido esclarecedor para todos. Eu agradeço a vocês.